Vamos lá? Pessoal, então, o meu objetivo aqui hoje é falar a respeito do método natural, tá certo? Só um segundo, Cássio. São quantas páginas? 7, 8, 9, né? 7, 8, 9 e 10. 7, 8, 9 e 10. Isso, 7 já foi tudo, né? Quantos temos aqui? 7, 5. 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. A 7 já foi, 8, 9 e 10 agora. Obrigado, Mari. Então, o meu objetivo aqui é falar sobre o método natural. Eu fico feliz que tem gente da área de linguagem aqui também, né? E de física, que parece não estar relacionado, mas está muito relacionado também com a área de linguagem. Eu dividi essa aula em duas partes. Na primeira parte, eu quero falar um pouco, vamos dizer assim, do aspecto teórico do método natural. E na segunda parte, eu vou apresentar o método natural de fato. Tony vai imprimir o material, vai trazer aqui e a gente vai fazer uma aula de latim, a aula inicial. O capítulo primum do Família Romana. Ok? Então, para começar, eu queria começar dizendo a vocês que próprio do homem é a linguagem. E isso fica claro, né? Antes de tudo, porque nós recebemos os signos por meio dos sentidos e com o intelecto nós traduzimos esses signos de acordo com o referente e compreendemos uma mensagem, certo? Tudo isso é um processo muito natural do homem. E a criança vai aprendendo a linguagem, antes de tudo, no ambiente de casa. Então, há uma certa dicotomia entre os métodos de ensino de latim, e como o latim está voltando à tona agora, essa dicotomia voltou também, que é justamente entre a chamada ATG, que é a abordagem em tradução e gramática, e o método natural. Então, quem é da ATG vai dizer que o método natural é superior. A ATG é superior. Quem é do método natural vai dizer que o método natural é superior. Fica nessa discussão. O fato é, cada método tem as suas vantagens. No entanto, o que eu quero provar aqui hoje para vocês é que a Igreja Católica se vale do método natural, né, como mestra das nações, como mãe e mestra, como civilizadora dos povos. Ela se vale do método natural, e sempre o fez, para poder colonizar os povos e civilizá-los. Isso fica claro, por exemplo, se você pegar a encíclica Veterum Sapientiae. O Papa, acho que é João 23, fala muito bem da língua latina. Fala muito bem da língua latina. E sobre o modo de apresentá-la, sobre o modo de introduzi-la aos jovens, sobre os benefícios que isso traz para as crianças. Quanto mais cedo você introduzir o latim para os jovens, maiores serão os benefícios. Né? Então, essa é a minha linha, tá certo? E para começar essa aula, eu não sei se vocês já leram um livro chamado Ben-Hur. Eu não estou falando do filme, tá? Eu estou falando do livro. O filme acho que não vale nem a pena. Mas há um livro chamado Ben-Hur de um autor chamado Lewi Wallace, que foi um senador americano. A parte da história particular dele, né, ele conseguiu fazer uma belíssima obra. E num dos primeiros capítulos desse livro, fala sobre um diálogo que acontece entre Ben-Hur, que é um jovem judeu, e seu arquirrival, que até então era seu amigo, um romano. Eles brincavam quando crianças. Mais à frente, esse romano, o Messala, vai para Roma, recebe uma formação, recebe uma educação, se torna de fato um vir togatus, que é o que a gente chama de um cidadão romano, né? Vir togatus. Ele assume a toga romana e volta absolutamente snob para Israel, né? Para Jerusalém. E nesse diálogo que eles têm, ele faz pouco da religião do rapaz, do jovem Ben-Hur. E ele sai completamente humilhado, né? Ele debocha da religião, etc. E ele sai completamente humilhado. O Lewi Wallace, a próxima cena que ele constitui, detalhe, esse diálogo acontece em grego. Né? Esse diálogo acontece em grego. A próxima cena que ele faz é a do menino Ben-Hur, de 17 anos, entrando dentro de casa para poder ter o diálogo que será, na minha opinião, o diálogo mais importante da história. Então, o Lewi Wallace consegue construir uma sucessão de cenas do jovem entrando, saindo da rua e entrando em casa. Ele vai passando pelos cômodos da casa e vai chegando às entranhas do seu lar. Quando ele chega nos seus aposentos, ele vai ter uma conversa com sua mãe. Então, o que ele está construindo ali é uma cena que retrata a saída do ambiente urbano para o ambiente doméstico, o ambiente de intimidade, né, os aposentos dele.
E nesse local ele vai ter um diálogo com a sua mãe. E ele diz o seguinte, o Lew Wallace, que naquele momento eles vão conversar, a mãe vai falar ao filho, na língua que Raquel cantou para Benjamim. Ou seja, eles vão conversar em hebraico. A sensação que a gente tem, lendo o livro, é de que aquela casa vive aquele contexto de tal forma intensa, né, de maneira tão intensa, que se as paredes pudessem falar, falariam em hebraico. E é em hebraico que ele vai conversar com a mãe e vai perguntar a mais importante das questões. Quem eu sou? E ela vai responder. A resposta, é óbvio, começa não com ele, mas fora dele. Começa falando da família. Olha, meu filho, você vem de uma família de mercadores. Se você abrir as Sagradas Escrituras, você vai encontrar a casa de Ur. Seu pai foi um grande mercador. E ela vai seguindo isso, esse diálogo todo em hebraico. Uma língua doméstica e, ao mesmo tempo, sagrada. Ela vai tendo esse diálogo com ele, uma língua que mexe com o íntimo do jovem, né? Do jovem Ben-Hur, porque é a língua da família. Até que chega o ápice da conversa, que é justamente ele quer a bênção da mãe para que possa se tornar um guerreiro. Ele quer que a mãe o autorize a se tornar um guerreiro, porque ele sabia que o pai era comerciante, mas ele queria seguir um destino diferente. E a mãe o autoriza. Então, ele vai, mais à frente, vai se tornar um guerreiro. Mas o que eu quero que vocês compreendam aqui nesse primeiro momento é a distinção entre uma linguagem vulgar, uma linguagem urbana, e uma linguagem doméstica. Uma linguagem que fala sobre, não só a respeito da inteligência, como eu comecei a palestra, né, mas sobre o afeto. Uma linguagem que toca você de fato. Se a gente for para o exterior, por exemplo, estiver num país, né, de língua estranha, e alguém falar em português, não sei se vocês tiveram essa sensação alguma vez, provavelmente você já teve, né? Quando alguém fala em português, parece que estão falando de você, do seu íntimo, né? Tá todo mundo falando em inglês, e daqui a pouco você não conhece aquela pessoa, alguém fala em português, você já, poxa vida, é a língua que a minha mãe falou comigo, é a língua que minha mãe me alfabetizou, né? A língua que minha mãe me iniciou no mundo da civilização. É diferente. O trato que a gente tem com a língua doméstica é diferente. Tá? Então, essa é a primeira parte. Eu preciso muito que vocês compreendam essa primeira parte, porque agora a gente vai começar a falar do Império Romano. Então, superado isso, chegamos agora no Império Romano, né? O contexto de Ben-Hur acontece na plenitude dos tempos. Ou seja, nós hoje conseguimos olhar para trás e entender que a providência preparou o Império Romano para aquilo. Mas os romanos naquela época, eles tinham certeza de que estavam sendo conduzidos pelos deuses para se tornar o que haviam se tornado. Eles não tinham dúvidas de que eram favorecidos. Porque para chegar onde eles chegaram, e ninguém havia chegado lá, tinha que ter havido algum tipo de intervenção divina. E a história do Império Romano, a história do povo romano, é muito interessante, porque, antes de tudo, é uma língua de camponeses. E a gente se questiona, né? Não sei se vocês já chegaram a se questionar dessa forma, mas como uma língua de camponeses conseguiu se tornar uma língua de filósofos? Como aconteceu esse processo? Né? Uma coisa tão distante assim. De que maneira a língua latina se desenvolveu a ponto de se tornar essa língua da filosofia, uma língua excelente para a filosofia e hoje para a liturgia, né? De que maneira isso aconteceu? E ao longo da história do Império Romano, a gente vai vendo que eles vão sendo favorecidos. Existe um mito muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar, que é o mito de que Saturno, no caso Cronos, quando foi expulso, né, do céu, na guerra entre os deuses, né, os filhos o tiraram do trono e etc., ele caiu na região do Lácio. A região do Lácio é onde começou o Império Romano. Ele caiu na região do Lácio. E aquela região é uma região extremamente fértil. E Saturno, que é o deus do tempo, vai ensinar os colonos a cultivar a terra. Então Roma começa como uma terra de colonos, como uma terra de camponeses. E se você pegar o vocabulário romano, você vai ver que muitas das palavras que são mais sofisticadas vêm das coisas mais rudes, do trato com os animais, do trato com as coisas do cotidiano, da plantação, etc. Por exemplo, uma palavra que me recordo agora, talvez essa palavra exista até em português, é pouco usada hoje. Egredius, que vem de ex grede.
Virgílio, quando ele fala de Enéas, que é o mito fundador, né, o mito que lança as bases para a fundação de Roma, ele fala em vir egredius, um homem destacado, um homem notável. Só que egredius significa ex grege, retirar. Grege é um conjunto de animais, bois, gado, ovelhas. A gente fala grey em português, né? Existe a palavra grey. Ex grege é retirar daquele comum, né? do comum dos animais. Então essa palavra, que é uma palavra de trato dos animais, se torna uma palavra poética, né? De uso poético, de uso mais sofisticado, nas mãos de Virgílio. Né? Ex grege. E o latim é isso. O latim parte sempre desse tipo de referência. É muito interessante você observar esse tipo de processo. Mas onde eu quero chegar com isso, né? Os romanos foram favorecidos, mas eles não fizeram isso. Há um certo mérito. Há um certo mérito, não, há um grande mérito deles. Eles não fizeram isso ao acaso, né? De se tornarem a grande civilização do mundo naquela época. O que aconteceu, e aí vem aquela frase de Horácio, que é muito boa, Grecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Lácio, que é a Grécia capturada, a Grécia como qualquer uma das outras nações que Roma dominou. Roma dominou muitas nações, muitos povos. A Grécia, como qualquer uma delas, foi capturada, mas a Grécia era distinta. E ela, apesar de vencida pelo seu atroz vencedor, irá introduzir as artes no Lácio. Lembram como a gente começou a aula falando sobre Ben-Hur, que ele vai entrando nas vísceras da casa até chegar num ambiente de intimidade e lá ele vai ter um diálogo com a língua, uma língua própria da casa, que é a língua hebraica. A mesma coisa vai acontecer com o Império Romano. A Grécia irá introduzir uma língua, que até então era uma língua externa, no íntimo do Império Romano, no Lácio. E a partir daí, os romanos vão começar a utilizar o grego, vão tratar o grego como uma língua de suma importância, mais importante do que as outras. Uma língua de intimidade do Império. Apesar de no Senado as reuniões acontecerem em latim, os documentos burocráticos serem emitidos em latim, a língua do Império era majoritariamente grega. Lembre-se que o Império Romano era muito mais rico no Oriente do que no Ocidente. Né? É tanto que depois Constantino vai fundar Constantinopla, etc. Vão dizer que Constantinopla é mais rica do que Roma. Nessa época Roma também já estava mais decadente. Enfim, o fato é a introdução de um idioma que é reconhecidamente elevado, por tratar de coisas elevadas, no íntimo do Império. É isso que vai lançar a semente para fazer com que os romanos se tornem um povo, antes dos romanos, uma língua universal. Uma língua universal. Introduzindo o grego no seio de Roma, os romanos se abrem para uma série de conceitos e elementos que os outros povos não estavam habituados, no sentido de que eles não haviam assimilado completamente aquela cultura. Os romanos o fizeram. Quando o fazem, eles pegam esses elementos gregos, e há um historiador francês chamado Henri Irénée Marot, ele até brinca um pouco com isso, ele diz que os gregos eram muito filósofos e pouco práticos, e os romanos eram práticos. Então eles pegam aquela filosofia grega e transformam em direito romano. Uma coisa mais imediatista, mais prática, uma coisa resolutória. Né? Se você tem uma grande filosofia, uma filosofia elevada, mas que não resolve problemas reais, de pouco uso ela é, não é verdade? A partir do momento que você introduz no direito, traz aqueles conceitos para o direito romano, a coisa começa a ter uma outra dinâmica. Os romanos são sempre práticos. Os romanos são sempre práticos. Os gregos não construíram um império. Né? O império deles é nas letras. Os romanos não. Construíram efetivamente um império material, se valendo desse instrumento grego. Então, muito bem, gravamos isso aí. A gente vê, então, os povos romanos, o povo romano, surgindo como uma nação acima das outras, em termos culturais, e reconhecendo que eles próprios haviam recebido uma missão, que eles reconheciam como divina, de civilizar os povos. Eles entendiam que a cultura deles era superior e que a cultura dos outros era bárbara. E eles precisavam elevá-los, eles precisavam trazer a civilização para aqueles povos. A gente pode, por exemplo,
enxergar de modo analógico o que acontecia nas praças de Roma. Roma era repleta de fontes. E os romanos tinham o hábito de se lavar. Isso parece uma coisa boba e simples, né? Mas os romanos tinham o hábito de se lavar. Eles chegavam nas fontes e se lavavam. Quando eles iam falar dos povos bárbaros, eles diziam que os bárbaros não se lavavam. Você tem ideia do que eles pensavam, né, a respeito desses povos. Eles tinham todo... Infelizmente eu não posso adentrar muito nesse tópico, porque senão a gente não vai ter tempo. Mas eles tinham todo um modo de negociar com os bárbaros que, ao mesmo tempo, óbvio, apesar de terem poderes, em muitos casos, de eliminá-los, eles preferiam se valer da diplomacia. Porque eles entendiam que muito melhor era um povo menos revoltado, né, ou um povo pacífico, dócil, mas que favorecesse a Roma, do que um inimigo, um arqui-inimigo, como eles tiveram, por exemplo, com Cartago, né, no caso dos cartaginenses. Então, esse era o modo romano de enxergar as coisas. Roma irá existir como um império material, mas ao mesmo tempo eles irão sempre reconhecer o valor das letras e do que deve ser elevado no império como matéria intelectual. É tanto que o imperador Augusto vai pedir a Vigílio que desenvolva uma obra poética que possa cantar as qualidades de Roma, as qualidades do povo romano. Não somente isso, né, mas uma obra humanística, né, que você consiga ler a qualquer tempo. Vigílio acaba sendo o Homero romano, acaba se tornando o Homero romano. Então, compreendemos isso aí, vamos agora para a terceira etapa e a final dessa primeira parte da aula, que é a ascensão da Igreja Católica. O que é que a Igreja Católica tem a ver com isso, né? Nós vemos então a queda vai acontecendo aos poucos do Império Romano e vai surgindo a Igreja Católica. A Igreja Católica vai se apossar de todo esse tesouro dos pagãos, a parte que é condenável irá condenar e se desfazer, e a parte que é justa, correta, boa, ela vai se apropriar, vai tomar para si. Tem uma frase interessante de Santo Agostinho, que ele diz que a Igreja Católica fez com a literatura pagã o que os judeus fizeram com os tesouros do Egito. Quando os judeus saíram do Egito, eles levaram os tesouros. Ah, muito obrigado. Quando os judeus saíram do Egito, eles levaram os tesouros do Egito consigo. Muito obrigado. E a Igreja Católica fará exatamente isso. Ela vai levar todos os tesouros dos pagãos. O Império Romano vai ser destruído e agora a gente vai enxergar, vai visualizar a ascensão da Igreja Católica, se erigindo sobre a verdade e sobre esses tesouros que os pagãos já não conseguiam mais nem mesmo preservar. A Igreja Católica é a ela que vai caber esse papel. E aí a gente começa a observar então o papel da língua latina nessa história toda. A gente precisa entender que o latim era, antes de tudo, uma língua pagã. Uma língua... Obrigado. Chegou rápido, não foi? Uma língua eminentemente pagã. E o que a Igreja Católica faz? Assim como ela vai batizando os povos, ela, entre aspas, batiza a língua latina. Ela eleva ao cargo de sacralidade. A língua agora já não é mais pagã, é uma língua sacra. Por que a Igreja fez isso com a língua latina? Por que não com a língua germânica, ou com a língua gálica, ou, enfim, com a hispânica, com o grego, né? Se bem que o grego também é uma língua litúrgica. Mas por que o latim? Por que o latim? Né? Obrigado. O latim possui características próprias suas que o fazem digno dessa elevação. A gente consegue enxergar isso com mais perfeição, por exemplo, em São Tomás. Quando a gente o vê tratar de conceitos, aqui também, isso aqui é muito bom, Tony. O Trivium Agostiniano. Ele começa o Trivium tratando da definição da língua latina. Latinitas est observatio incorrupti loquendi secundum romana linguam. Seria algo como... Ele chama de latinitas o uso do latim, né? Então, a latinidade é a observação incorrupta eloquendi, da forma de falar segundo a norma romana. Então, os romanos, eles tinham toda uma preciosidade, né? Eles guardavam a língua latina com muito zelo. A igreja o fará. A igreja o fará.
só que ela ainda vai seguir mais adiante. Ela irá introduzir novos conceitos. O que a gente vê, por exemplo, na Idade Média, é um latim que vai mudando aos poucos, apesar de estar fixado naquelas bases de Cícero, que é o grande orador da língua romana. Ela vai utilizar aquelas bases, mas ela vai seguir adiante. E esse é o conceito de tradição, inclusive, né? Tradere, você trazer algo e passar adiante, né? Traditio, você traz e passa adiante, traz e passa adiante. A igreja traz esse tesouro para si, o eleva e passa adiante. Os próximos, né, os sucessores, no caso, os católicos que nascerão depois, irão sempre fazer a mesma coisa. Vocês notam que os papas, nos documentos papais, nas bulas, eles vão evoluindo aquilo de certa forma, evoluindo talvez não seja um termo apropriado, mas desenvolvendo aquilo de uma certa forma, que você começa a enxergar de que modo a filosofia, de que modo o trabalho da filosofia acontecia por meio da língua latina. Muito bem, mas aí, voltando à questão da língua da intimidade. A Igreja Católica, agora diante de um mundo bárbaro, irá pegar a língua latina e introduzir no seu seio. Então o que a gente vai ver é um latim que é utilizado nos mosteiros, na liturgia. Nos mosteiros, na liturgia. Passe, princesa. E no ensino. Mosteiros, liturgia e ensino. Então, a igreja como mãe e mestra, ela vai se valer do latim para poder civilizar os povos. O latim vai se tornar a língua de intimidade. Voltando àquela analogia que a gente fez no começo da aula, as vísceras da Igreja Católica, assim como a gente falou das vísceras da casa, né, de Ben-Hur, irão falar da língua latina. Você entra numa igreja, uma igreja barroca, gótica, e você vê que se as paredes pudessem falar, elas falariam em latim. A liturgia, que é a língua íntima da igreja, é latina. É própria da igreja. E trazendo isso agora para a educação, Tony, esse é o fato, é isso que nos leva a defender que a gente deve tratar o latim como uma língua própria e íntima da nossa religião, própria e íntima da casa, própria e íntima da educação das crianças. Jamais como uma língua externa. Percebam que a igreja, à medida que ela vai civilizando os povos, e os povos possuem seu próprio idioma, né? Ela os alfabetiza no latim e introduz o latim em suas casas. Eu tive um professor de direito e ele fazia a prova da faculdade de direito em latim. Exatamente. Era para responder. Exatamente. Prova assim, de direito civil, por exemplo. As aulas nos seminários, e isso nem faz tanto tempo assim, eram ministradas em latim. O padre, ele entrava, existia um ambiente urbano, vulgus, né, um ambiente vulgar, e um ambiente interno do seminário. Quando um padre entrava no ambiente interno do seminário, isso era válido inclusive nos concílios, em todas as reuniões formais da igreja, aquela reunião se dava em latim. A reunião se dava em latim. A formação dos alunos em filosofia era em latim. Os conceitos eram trabalhados em latim. De que maneira eles faziam isso? Era por meio do método da tradução e gramática? Não, era por meio do método natural. Era necessário que aqueles alunos, os novos padres, né, os estudantes, assimilassem o latim como uma língua íntima e própria. E a igreja, como é mãe e mestre em tudo, ela está sempre nos ensinando, inclusive por meio da liturgia. É possível você compreender a liturgia sem olhar o missal, ouvindo apenas o padre falar? É claro que é possível. A liturgia foi feita para ser compreendida dessa maneira. A escrita é um aspecto meramente acidental da linguagem. Então, a gente, depois de um certo conhecimento, né, de um certo desenvolvimento das habilidades da língua latina, é uma das coisas mais prazerosas que você pode ter ouvir uma missa e entendê-la. Entender o que o padre está falando. A igreja, como mãe e mestra, ela ensina. E ela ensina por meio da liturgia. Ela ensina como nós devemos tratar, de que modo nós devemos lidar com Deus, de que modo nós devemos tratar a liturgia. Aí alguém vai dizer, mas a liturgia é de certa forma repetitiva. Isso é próprio dos grandes autores. Isso é próprio dos grandes autores. Camões, por exemplo,
ele está sendo sempre repetitivo na forma. Você lê Camões, né, em Os Lusíadas, e em um certo momento você está ali lendo e você já sabe mais ou menos o que esperar. Ó, agora vai acontecer isso. Agora vai acontecer isso aqui. O que muda é o conteúdo, a matéria, mas a forma é sempre aquela. Vigílio. Você está lendo Vigílio e ele finaliza os versos com a cláusula heróica. Você vai lendo e vai criando uma certa expectativa. Você sabe o que vai acontecer, você sabe o que vem pela frente. Ó, agora vem uma cláusula heróica, agora vem uma cláusula heróica. A propósito, me lembrem depois para eu explicar o que é uma cláusula heróica. E ele termina. Cláusula heróica, que é uma certa batida. Cláusula heróica. Você vai criando aquela certa expectativa. Quando você entra numa igreja, uma igreja barroca, uma igreja gótica, a mesma coisa acontece. A igreja é mãe e mestra, ela ensina por meio da repetição. Você entra numa igreja barroca, você já sabe mais ou menos o que esperar. Você já entra lá e diz, ó, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer isso. Eu vou encontrar cantos, eu vou encontrar arcos romanos, eu vou encontrar colunas romanas. Mas o problema não é o que, é o como. Cada igreja tem a sua identidade. Cada igreja vai se apresentar como um poema próprio, com aspectos seus. Ah, mas essa igreja barroca e essa também, mas elas são diferentes. Os elementos não são os mesmos? Sim. Da Constituição, sim. Mas o modo como eles se apresentam são diferentes. É mais ou menos como se você pegasse um poema, Tony, e dissesse, ó, esse aqui é um verso camoniano. E a pessoa reproduziu o verso camoniano. A forma é igual, mas o conteúdo muda. O conteúdo é diferente. A igreja gótica, eu vou esperar o arco em forma de ogiva, né? Eu vou esperar os vitrais. É claro que você vai esperar tudo isso, é a igreja gótica. Mas quando você entrar lá, a igreja vai ter características próprias. São dela. De mais nenhuma outra. Então, a liturgia, ela também tem esse aspecto repetitivo. Você pega a missa, por exemplo, qualquer missa, né? E você vai ver que aquela missa é própria. Ela tem uma identidade única. Ah, mas há uma série de elementos que se repetem. Isso é típico dos grandes autores. A igreja tem que ensinar. E a gente, isso é próprio nosso, humano, a gente aprende por meio da repetição. Se você pegar Homero, há diversos versos, né? Que ele traz justamente trechos repetidos. Para anunciar o nascer do sol, para anunciar o pôr do sol. Camões faz a mesma coisa, enfim, né? No final das contas, o que esses grandes autores, aqui inclui a igreja também, estão fazendo é, eles estão ensinando a arte deles, no sentido latino da palavra. É isso que eles estão fazendo. Camões, como mestre, ele te ensina o verso camoniano. O que se espera de um aluno que lê Camões e que estuda Camões é que em determinado momento ele esteja tão habituado àquilo que ele possa reproduzir o verso. O que se espera de alguém que compreenda verdadeiramente a arquitetura católica é que essa pessoa possa reproduzir a arquitetura. Daí a gente ia andar pelo interior, inclusive aqui de Pernambuco, e encontrar tantas igrejas bonitas e do ponto de vista arquitetônico, católico, corretas. Mas como assim? O povo era ignorante, não tinha recurso, né? Não tinha... Mas você entra na igreja, tá lá os 3 degraus, tá o arco romano, tá os elementos, vamos dizer, se for uma igreja barroca, os elementos barrocos. E por aí vai. O altar de Catende, né? Então, tá ficando claro isso ou não? A necessidade do elemento da repetição. Né? Isso é... A gente precisa disso. A gente não aprende nada que a gente viu uma vez só, né? A gente precisa repetir, nem que seja mentalmente. Mas para que possamos aprender de fato, a gente precisa intelegere, né? Compreender. Essa é a preocupação da igreja. Bom, aí agora vamos falar propriamente do método natural. É necessário, então, que a gente introduza um idioma, um novo idioma, não de modo artificial, não de modo distante, mas que o aluno aprenda aquele idioma de modo a tratá-lo como seu. Como é o modo distante? Por exemplo, Tony, eu cheguei a dar aula de inglês. Eu tinha aluno em sala de aula que falava o seguinte: eu estou aqui para aprender inglês por uma necessidade do trabalho. Entendeu? Essa pessoa jamais... Ah, sim, assim, você coloca uma questão assim, muito... Instrumental e profissional. Assim, entendeu? Eu tenho que passar no mercado. Exatamente. A pessoa nunca estudou um idioma, vai fazer um doutorado, precisa saber 2. Ah, eu preciso da leitura instrumental desse idioma. Você não vai aprender o idioma de fato. Esse idioma
vai dizer pouco a seu respeito. Quando você aprende verdadeiramente o idioma, aquele idioma é seu. Entendeu? Aquele idioma é seu. Você começa, em certas situações da sua vida, certas coisas, você começa a pensar naquele idioma e você entende que aquela é a melhor forma de expressar aquilo. Ou, isso acontece comigo muitas vezes, poxa, como eu conseguiria dizer isso em outro idioma? Nesse idioma aqui, como eu posso falar isso? Ah, seria assim. E o modo como você elabora aquele pensamento muda a estrutura da frase. Por exemplo, muita gente pensa que falar o idioma é você pegar a estrutura em português e traduzir, né? Isso não funciona. É você fazer no Google, né? Às vezes sai cada desastre que você fica... Isso não funciona. O que funciona é você pensar naquele idioma. Entendeu? Isso dá trabalho, é cansativo, é enfadonho. Quando eu dei aula de latim quando eu dava aula de latim lá em Petrolina, no primeiro dia de aula eu dizia, eu prometo sangue, suor e lágrimas. Porque é difícil. Entendeu? São muitas declinações, você tem que trabalhar duro. Né? É um tempo de trabalho duro. Mas é como um vinho, Tony. Um vinho encorpado, né? Ele agride, ele vai te agredir no começo. E Santo Agostinho, eu lembrei até de Santo Agostinho agora, ele fala isso também. Ele fala dos anos da infância dele, como foram difíceis. Aprendendo o idioma corretamente, né? E essa história do cara aprender depois de velho? É que você falou de... É possível sim. Mas aprender o idioma não é um passeio no parque. Entendeu? É uma coisa difícil, vai te agredir no começo, mas vai ser doce no fim. A diferença entre o latim vulgar e o clássico? O vulgar seria mais natural? Então, a grande questão do latim vulgar e clássico, né? O latim elitizado, algumas pessoas falam assim, né? Se a gente for parar para pensar, o latim sempre foi uma língua elitizada. Vou botar entre aspas aqui. Por quê? Assim como o grego também. Assim como o português. Por quê? O latim que era falado no Senado era completamente diferente do latim, não totalmente, né? Mas era um latim diferente do latim que era falado na rua, nas províncias. Entendeu? Santo Agostinho se queixa, por exemplo, de que quando ele saiu da África, né, do norte da África e chegou em Roma, as pessoas questionavam o sotaque africano dele. Ele teve um professor que chegou a questionar o sotaque africano dele. Ele disse, olha, a gente não fala assim aqui. E ele teve que correr atrás. São Jerônimo fala como ele teve que lixar os dentes, para poder aprender a pronunciar corretamente o hebraico. O mesmo São Jerônimo que recitava os versos de Vigílio nas escadarias de Jerusalém. É uma missão difícil. Aprender o idioma é uma missão difícil. Ninguém aprende o idioma brincando. Pode ter, sim, claro, alguma descontração. É possível que isso aconteça. Mas as pessoas têm que ter em mente que é algo árduo, é difícil de se conseguir. É uma conquista. E depois que você conquista aquilo, ela é sua. Você tem que cultivar como quem cultiva uma terra. Existe o verbo colere. Daí que vem o verbo cultus, cultura. A palavra cultus, cultura, em latim. É cultivar. Então, como se cultiva uma terra? Você tem que estar aguando, você tem que fazer a manutenção, né? Tem que jogar estrume para poder as plantas crescerem e por aí vai. Então, para a gente concluir essa primeira etapa, a mensagem que eu tenho para passar para vocês é essa, né? Existe uma série de benefícios em aprender o idioma, especificamente o latim, principalmente para crianças. E a gente não pode poupar os nossos filhos disso. Se a gente quer que essas pessoas tenham uma educação séria, no caso, nossos filhos, nossos alunos, a gente não pode poupá-los disso. Para fechar, lembro de uma história que é contada no livro História da Educação Ocidental, do Henri Irénée Marrot, que ele fala de um nobre romano, na época do Império, que comprou 24 escravos. 24 escravos. E deu a cada um deles, o nome de uma letra do alfabeto grego. Porque ele queria que o filho aprendesse grego. Que medida maluca e extrema, né? Mas você vê, devia ser importante. Para ele fazer algo assim, devia ser uma coisa importante. Um nobre romano, ele comprou 24 escravos. A cada um dos escravos, ele deu o nome de uma letra do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, opa.
para que o filho aprendesse o grego, porque o filho não estava aprendendo. Apresentar a vocês isso, os benefícios, né, e a necessidade de que, se a gente quer ter uma vida intelectual, a gente precisa aprender o idioma. E, por favor, que seja o latim. E depois a gente vê os outros. Por favor, que seja o latim. Uma criança que é apresentada o quanto antes ao idioma latim, ela vai ter um tipo de educação diferenciada. Uma criança que aprende latim, eu brinco muito com Gabriela sobre isso, porque, Gabriela, eu vou criar um problema para você. Quando a criança começar a escrever, por exemplo, efeito ou dificuldade, com 2 Fs, né? Isso aqui é muito importante, minha gente, porque quando você entende latim, você olha para essa palavra e você consegue rastrear de onde ela vem. Efeito vem de ex efficere. Efficere, fazer de algo, né? Qual o efeito? Efficere, fazer de algo. Dificuldade, a mesma coisa, dificultas. Não, defunto é... Mas, por exemplo, detergere, e daí detergente. Detergere. Defunto é aquele que literalmente parou de fazer. Defunto, sim, é verdade. É verdade. Então, derivação, derivação. Por exemplo, um aluno que escreva elefante com PH, né, você sabe que aquela criança entendeu que a palavra elefant, e aí os romanos vão dizer elefantus, isso aqui é uma palavra grega. Entendeu? Tem um fi aqui, né? Fi. É uma palavra grega. A criança consegue rastrear isso. Outro dia eu estava vendo a Constituição de 36, a de Getúlio Vargas. É uma Constituição fascista. Mas, em termos formais, rapaz, que português extraordinário. Você olha para as palavras, você sabe de onde elas vêm. Quanto a gente perdeu com essas danadas dessas reformas ortográficas, né? Se você pegar a língua inglesa, você consegue fazer isso ainda. Você pega as palavras em inglês e você consegue rastrear de onde elas vêm. Ó, essa palavra aqui é grega, essa daqui é latina, essa é grega, essa é latina, e você vai. Né? Isso aqui para uma criança é excelente. Aí eu brinco com Gabi, porque Gabi, né, faz alfabetização em português, mais pra frente ela vai passar a bola para mim, eu vou começar a desfazer o trabalho dela. Né? Gabriela, se ele escrever assim, o problema é seu. Porque pra mim tá dando certo. Pra mim tá funcionando. Se ele fizer alguma coisa assim pra você, aí é contigo, né? Aí você resolve depois. Tony, vou parar aqui. A gente toma água 5 minutos e começa a segunda parte. Tá? Dá uma pausa, né? É a Olga. Salvete vos omnes, ego sum magister Cassius, magister linguae latine. Ego quoque possum lusitanice loqui, germanice, anglice. Sed lusitanice, germanice, lingua lusitanica, lingua germanica, est lingua barbara. Lingua barbara. Lingua latina non est barbara. Lingua latina non est barbara. Nós somos romani. Romani non barbari sunt. Barbari sunt germani, sunt gallice, hispanice. Bene? Lingua latina, tria genera sunt. Non est sicut lingua lusitanica. Lingua latina tria genera sunt. Est genus masculinum, genus femininum, et genus neutrum. In lingua lusitanica, tantum modo duo genera habemus. Masculinum, femininum. Lingua latina, masculinum, femininum, neutrum. Lingua germanica, quoque masculinum, femininum, neutrum habemus. Lingua italica, etiam. Lingua italicam, etiam. Si est genus masculinum, sicut fluvius, fluvius. Quid est fluvius? Quid est? Quid est fluvius?
Quid est fluvius? Fluvius, exempli gratia. Capibaribe, fluvius est. São Francisco, fluvius est. Nilus, fluvius est. Renus, fluvius est. Danubius, fluvius est. Tiberis, fluvius est. Fluvius, bene? Fluvius est masculinum. Vocabulum desinit us. In us. Masculinum. Bene? Va bene. Insula. Quid est insula? Insula vocabulum femininum est, quia in a desinit. In litera a desinit. Quid est insula? Insula est parva pars terre, quia circum est mare. Insula non est peninsula. Bene? Insula est hoc. Insula. Hoc est terra. Terra. Mare. Bene? Mare nostrum. Hic mare quoque est. Mare. Peninsula. Peninsula. Est hoc. Hoc est peninsula. Hoc est insula. Bene? Insula vocabulum femininum est. Et nunc vocabulum neutrum. Vinum. Antoni. Quid est vinum? Quid est vino? Quid est vinum? Vino liquid. Potio. Dicimus potio. Vinum potio est. Quia bibere possumus. Bibere possumus vinum. Vinum. Bene? Masculinum fluvius. Femininum insula. Neutrum vinum. Vocabulum masculinum in litera U est desinit. Id est finem abet. Desinit. Insula in litera A desinit. Vinum in UM desinit. Id est finem uius vocabuli est UM. Bene? Nunc incipiamus. Id est, sed in pagina praeterita erat carta geographica. Carta geographica cum Imperium Romano. Carta geographica cum Imperium Romano. Sed hic habemus imagine. Habemus imaginem. Insula. Fluvius. Et oppidum. Quid est oppidum? Oppidum est civitas. Recife civitas est. Petrolina oppidum est. Oppidum et civitas idem sum. Oppidum idem atque civitas. Recife est oppidum, Recife est civitas. Petrolina est oppidum, Petrolina quoque civita est. Sunt idem. Tem uma cidade em Portugal que chama Óbidos. Será que vem disso aí? Fortasse. Fortasse est. Oppidum est civitas. Caruaru, civitas mea. Ego caruaruensis sum. Valde civitas ou urbis. Urbs quoque est. Possumus quoque dicere urbs. Bene? Valde et magna urbis. Caruaru. In imagine est insula oppidum fluvius. Tria res. Tria res. Tres res. Insula oppidum fluvius. Tres res. Incipiamus. Roma in Italia est. Linea prima. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Grecia in Europa est. Italia et Grecia in Europa sunt. Pluralis forma. Sunt. Exempli gratia. Cavete vos. Ego sum magister, vos discipuli estis. Hoc hic est unus discipulus.
Tu és discípulos. Tu quoque discípulos est. Tu quoque discípulos est. Tu quoque discípulos est. Bene? Recife est civitas. Petrolina quoque civitas est. Caruaru quoque civitas est. Tu és discípula. Tu quoque discípula est. Bene? Tu és amicus meus. Tu quoque amicus meus est. Quoque. In latine dicimus quoque. Quoque. Spania quoque in Europa est. Spania quoque in Europa est. Spania et Italia et Grecia in Europa sunt. Pluralis forma. Egyptus, latine dicimus quia ec litera non est latina, est greca. Sicut Gallice. Interessante que é parecido com o nosso Y subis aqui. Litera greca est. Egyptus in Europa est. Egyptus ignoce-mi. Egyptus in Europa non est. Egyptus in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Sed, vocabulum, sed. Adversativo. Sed. Tu és discípulos. Tu és discípulos, sed magister non est. Sed magister non est. Syria non est in Europa, sed in Asia. Sed in Asia. Id est Syria in Asia est. Arabia quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Nunc interrogo. Habemus interrogationem. Estne Gallia in Europa? Latine si volumus interrogare, dicimus est ne. Estne tu discipulus? Ita sum. Estne tu discipulus? Ego sum discipulus. Emilius discipulus est. Estne Emilius discipulus? Estne Gallia. Estne Gallia in Europa? Ita sum. Ita. Ita sum. Estne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Ita est. Gallia in Europa est. Estne Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Interrogamus ubi. Ubi est. Ubi est Emilius? In civitate. Civitate est. Ubi est Antonius? Antonius domo est. Domo est, id est, hic, domus tua est. Ubi est, ubi sum, ego hic sum, hic. Ubi sum, hic. Ubi est Roma? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania in Europa sunt. Ubi est Petrus? Ubi Petrus ibi ecclesia. Ubi Petrus ibi ecclesia. Estne Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Emilie. Ubi est Nilus? Nilus in África. Emília é um romano.
Nilus in Africa est. Antonius quoquem vocabulum latinum est. Rhenus ubi est? Rhenus est in Germania. Nilus fluvius est. Nilus fluvius est. Rhenus fluvius est. Bene? Nilus et Rhenus fluvii sunt. Ego sum vir Romanus. Tu quoque vir Romanus est. Es. Nos sumus viri Romani. Si volumus in plurale forma mutare, si vocabulum masculinum est, dicimus fluvii. Unus fluvius, multi fluvii. Unus fluvius, multi fluvii. Unus discipulus, multi discipuli. Unus fluvius, multi fluvii. Unus discipulus, multi discipuli. Danuvius quoque fluvius est. Rhenus et Danuvius sunt fluvii in Germania. Sunt fluvii in Germania, duo fluvii. Tiberis fluvius in Italia est. Nilus fluvius magnus est. Quid est magnus? Ego sum vir magnus. Ego sum vir magnus. Nilus fluvius magnus est. Tiberis non est fluvius magnus. Tiberis fluvius parvus est. Parvus. Parvus. Rhenus non est fluvius parvus, sed fluvius magnus. Nilus et Rhenus non fluvii parvi, sed fluvii magni sunt. Quia sunt duo fluvii. Nilus et Rhenus. Danuvius quoque fluvius magnus est. Corsica insula est. Corsica et Sardinia et Sicilia insulae sunt. Nunc habemus vocabulum femininum. Una insula, multe insulae. Pluralis forma. Una insula, multe insulae. Britannia quoque insula est. Italia insula non est. Sicilia insula magna est. Melita est insula parva. Britannia non insula parva, sed insula magna est. Britannia est insula. Sicilia et Sardinia non insulae parve, sed insulae magnae sunt. Bene? Nunc vocabulum neutrum. Brundisium. Brundisium oppidum est. Sicut Recife, sicut Petrolina, sicut Caruaru. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Unum vinum, multa vina. Unum oppidum, multa oppida. Petrolina oppidum est. Petrolina et Recife oppida sunt. Sunt duo oppida. Petrolina, Recife et Caruaru tria oppida sunt. Tria oppida. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Sparta quoque oppidum est. Brundisium est oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum est. Delphi quoque oppidum parvum est. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Ubi est Sparta? Sparta est in Grecia. Sparta est oppidum Grecum. Sparta et Delphi oppida Greca sunt. Tusculum non oppidum Grecum, sed oppidum Romanum est.
Tusculum et Brundisium sunt oppida romana. Sardinia insula romana est. Creta, Rhodos, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemos, Eubea sunt insule Grece. In Grecia, che avete vos, discepoli? In Grecia sunt multe insule. Multe parve insule in Grecia. In Grecia multe insule sunt. In Italia et in Grecia sunt multa oppida. In Gallia et in Germania multi sunt fluvii. Sunt ne fluvi et multa oppida, sunt ne multi fluvi et multa oppida in Arabia? In Arabia non multi, sed pauci. Pauci fluvi sunt et pauca oppida. Pauci fluvi in Arabia et pauca oppida. Locus desertus est. Num Creta oppidum est ne Creta oppidum? Creta non oppidum est. Quid est Creta? Creta insula est. Num Sparta insula est? Sparta non est insula. Quid est Sparta? Sparta oppidum est. Renus quid est? Renus est Manius fluvius. Num Oceanus Atlanticus parvus est? Non parvus, sed Manius est Oceanus. Manius est Oceanus. Ubi est Imperium Romanum? Imperium Romanum est in Europa, in Asia, in Africa. Spania et Syria et Aegyptus provinciae Romanae sunt. Germania non est provincia Romana. Germania est terra barbarica, non est provincia Romana. Germania in Imperio Romano non est. Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. In Imperio Romano multe sunt provinciae. Magnum est Imperium Romanum. Magnum est Imperium Romanum. Nunc litere et numeri. Unus et duo numeri sunt. Unus numerus, duo numeri. Unus numerus, duo numeri. Unus et duo numeri sunt. Tres, quoque numerus est. Unus, duo, tres, numeri Romani sunt. Unus et duo sunt parvi numeri. Parvi. Mille magnus numerus est. Mille est magnus numerus. Unus et duo parvi sunt. A et B litere sunt. C quoque litera est. A, B, C sunt tres litere. Tres litere. A est litera prima, B litera secunda, C litera tertia. Gamma litera greca est. Litera greca est, sicut U. U quoque litera greca est. U. Gamma litera greca est. C est litera latina. C et D litere latine sunt. Gamma et delta sunt litere grece. Fluvius et oppidum vocabula latina sunt. Cavete vos, nos dicimus latine unum vocabulum. Unum vocabulum. Duo vocabula. Aut multa vocabula. Tu dicis multa vocabula, sed nil facis. Multa vocabula dicis, nil facis. Bene? Tu dicis multa vocabula. Unum vocabulum, multa vocabula. Unum vocabulum, multa vocabula. Ego dico multa vocabula, quia lego per lego capitulum primum. Bene? Fluvius est oppidum, fluvius et oppidum vocabula latina sunt. Ubi, vocabulum ubi, quoque vocabulum latinum est. In vocabulo ubi sunt tres litere. Tres litere. In capitulo primo, 1000 vocabula sunt. 1000 vocabula. Nos legimus 1000 vocabula latina. 1000 vocabula. In vocabulo insula, 6 litere
et tres sílabe sunt. Scribimus sílaba. Sílaba. Qui é vocabulum grecum est. Sílaba. Sí. Una sílaba, multe sílabe. Sunt sílaba prima, in secunda su, tertia la. In vocabulo non sunt tres litere et una sílaba. In vocabulo non sunt tres litere et una sílaba. Quid est tres? Tres numerus romanus est. Gamma quid est? Gamma litera greca est. Num ce litera greca est? Non litera greca, sed litera latina est. Est ne B litera prima? B non litera prima, sed secunda est. Quid est non? Non est vocabulum latinum. Non est vocabulum latinum. Non, sed, manius, numerus, vocabula latina sunt. Vocabulum quoque vocabulum latinum est. Bene? E agora provavelmente vocês têm uma dor de cabeça, isso é normal. Quando a gente... Ô, Lilo, pode finalizar aí.